Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, muito boa tarde a todos. É um grande prazer reencontrá-los aqui essa nossa jornada do mês de agosto. E atendendo aqui um pedido do doutor Micael, que tem um compromisso agora daqui a pouco, nós vamos fazer uma inversãozinha de pauta e deixar para fazer a leitura das resoluções ao final da sessão. Então, já gostaria de anunciar aqui o processo de número 84, é o processo número 1/1771/2017, autoinfração 1/2017, 01701, que tem como recorrente cela de julgamento de primeira instância, recorrido Araripe Veículos Limitada, sob a relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira, processo julgado nulo em primeira instância, que recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela nulidade. Vou deixar também para dar os parabéns ao Dr. Felipe pela passagem do seu aniversário ao final, que é para poder ter tempo de proferir algumas palavras aí de reconhecimento pela companhia dele e agradecimento por tudo. Com a palavra, doutor Micael. Presidente, boa tarde, obrigado pela atenção do meu pedido, doutor Lúcio também por ter concedido a inversão, a demais conselheiros, doutor André aqui presente, a minha. Vamos iniciar aí os nossos trabalhos no mês de agosto, né? Bom, como anunciado, trata-se do auto de infração. Desculpe, e também, doutor Felipe, meus parabéns, e continue sendo esse companheiro, esse conselheiro tranquilo, né? Muito sábio, escuta bastante, a gente tem que escutar mesmo, muito mais do que, às vezes, do que falar, né? E doutor Felipe, então, pouco tempo aí, a gente já percebe como ele é preciso e é um companheiro agradável. Bom, trata-se do auto de infração de número 2017-017-01, dígito 6, contribuinte Araripe Veículos Limitada. O relato da infração é o seguinte: simular a saída para outra unidade da federação de mercadoria efetivamente internada no território cearense. O contribuinte, ao longo dos exercícios 2012 e 2013, deu saída de mercadorias para outras unidades da federação no montante de R$ 4.641.033,20, sem que essas notas dessem saída no sistema Cometa, caracterizando assim internamento conforme informações complementares. O contribuinte, então, irresignado, protocola defesa bastante extensa, onde o contribuinte alega que, inicialmente, arguir a nulidade do auto de infração, tendo em vista a falta da indicação da base de cálculo, conforme o artigo 33, inciso 12 do decreto 25.468 de 99, pede também a improcedência do auto de infração por falta de comprovação do ilícito tributário, e aí de forma que o processo administrativo precisa ser lastreado pelas provas, coisa que o trabalho da auditoria não teria feito, e apresenta também cópias das notas fiscais acobertando veículos, que são motos, que comprovam que não há um registro no DETRAN, no órgão do Estado do Ceará, e, portanto, não caracteriza a suposta acusação de simulação de saída pelo auto de infração. Então, o contribuinte apresenta impugnação às folhas 32 e 40 nesses termos, e o julgamento, então, o processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, no qual, em síntese, o julgador decidiu pela nulidade do auto de infração ante a ausência de provas do caderno processual. Então, o julgador de primeira instância verificou que faltavam documentos que subsidiassem a ação fiscal. E o processo, então, foi julgado nulo. Por força de reexame necessário, o processo sobe e vem a célula de assessoria processual tributária. A célula de assessoria processual tributária deu um parecer informando que a penalidade prevista no 123, inciso 3º, a linha M, do qual
entregar, transportar, estocar, depositar mercadorias, acompanhar documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou virtual, com multa equivalente, não se aplicando, portanto, às operações interestaduais. Com essa alteração, deixou de existir essa penalidade, né? E aí, após um extenso parecer, né, a parecerista ela conclui por opinar por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que se mantenha a decisão de nulidade do feito. E essa então é a mensagem da Célula de Assessoria Processual Tributária. O processo então caminha para a Procuradoria e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Micael. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador, doutor André. Boa tarde, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara. Inicialmente, parabenizar o conselheiro Felipe Muniz pelo seu aniversário. Muitas felicidades, saúde, paz, bem destacado pelo doutor Micael, sempre muito preciso nas suas colocações, nas sessões, e muito contribui e engrandece essa terceira Câmara de Julgamento. Indo direto aqui ao que foi relatado, senhor presidente, senhores conselheiros, e primando também pela máxima objetividade diante da situação posta pelo conselheiro Micael, a gente verifica que se trata de um reexame necessário da decisão de nulidade do auto de infração que constatou simulação de saídas de mercadorias para outras unidades da Federação nos exercícios 2012 e 2013, no montante de R$ 4.648.033,20. Em razão dessa autuação, se deu em razão das notas fiscais não terem sido registradas nos sistemas Cometa, o que, no entender do autuante, caracterizaria internamente mercadorias, assim tendo sido lançada apenas a multa prevista no artigo 123, inciso 1, a linha H da Lei 12.670/96. Conforme informações suplementares, o contribuinte foi intimado para comprovar a selagem das notas fiscais de saída interestadual e, no entanto, não foi atendida essa intimação, razão pela qual o autuante entendeu caracterizado o internamento da mercadoria. Por sua vez, a decisão reexaminada, a decisão de primeira instância, ela entendeu que o auto de infração era nulo, uma vez que a mera ausência do registro dos documentos fiscais do Cometa não constitui prova suficiente da infração, inclusive fazendo já menção à disciplina do artigo 158, parágrafo único do Regulamento CMS, com a redação do Decreto 32.885 de 2018. Como bem dito pelo relator, a defesa ela traz uma série de questões, o próprio parecer ele faz toda uma análise da evolução legislativa, inclusive acerca da penalidade para a infração do 123.3M e relacionando também em relação às operações interestaduais. Mas, indo direto aqui ao que foi constatado, né, a gente verifica que o auto de infração ele não deve subsistir realmente. O lançamento da multa pela simulação de saídas interestaduais, ele se deu com base exclusivamente na constatação de que não ocorreu o selo fiscal de trânsito nas saídas interestaduais, né, e partindo dessa premissa, o autuante já, sem buscar outros elementos probatórios, entendeu que teria ocorrido internamento dessa mercadoria. No entanto, como bem destacado, tanto no parecer quanto na decisão, tal indício, sem a existência de outros elementos, ele não enseja a conclusão de simulação de saídas interestaduais, a qual deve ser sempre corroborada com outros elementos probatórios. Inclusive, essa questão já foi muito polêmica aqui no âmbito do CONAT, mas, posteriormente, inclusive, houve uma alteração legislativa, especificamente no parágrafo único do artigo 158 do Regulamento CMS, que dispõe expressamente que não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da Federação a simples falta de registro de documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares, qualquer alegativa de cometimento da infração. Ainda gostaria de ressaltar também que, curiosamente nesse caso, geralmente o objetivo desse lícito de internamento é deixar de recolher parte do tributo devido, uma vez que na operação interestadual se destaca a operação pela alíquota interestadual, inferior à alíquota interna. Seria justamente essa a vantagem a ser obtida pelo contribuinte que atua de maneira ilícita.
né? E normalmente nesse tipo de atuações, inclusive, é lançado não só a multa, mas o imposto correspondente ao diferencial de alíquota. Mas nesse caso, curiosamente, não foi lançado sequer imposto, o lançamento ele diz respeito não somente à multa, mas, como já foi visto, né, não há suporte probatório suficiente e necessário para a comprovação do ilícito de simulação de saída interestadual, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do exame necessário, no entanto, para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração. São essas as nossas considerações, senhores conselheiros, senhor presidente. Em discussão pelos conselheiros? Presidente, como o novo procurador já trouxe, acredito que a matéria que já tratamos aqui na sessão de outras vezes, então já há um entendimento, pelo menos acredito eu, de outros julgados que é idêntico ao processo de hoje. Aqui, como é de costume, o único ponto que eu levanto é a questão da extinção processual, tendo em vista a penalidade que foi retirada, né, do ordenamento jurídico. Então, eu não entendo pela nulidade, mas entendo pela extinção processual. É o 123.3M, o teu também, cara? Continua em discussão? Doutor Micael, se me permite, aqui no caso, me parece que a penalidade aplicada foi diversa, foi a do 123, inciso 1, a linha H, e não a penalidade pela falta de selo de trânsito na saída interestadual. Só verificar aqui. Pois é, aqui está dessa forma. Aí no parecer, né, ele já coloca o 123.3M. Como eu destaquei, né? Tanto a defesa quanto o parecer trata, ele vai além do que me parece seria necessário para dirimir a situação. Ele faz toda uma evolução histórica e legislativa da obrigação da selagem de trânsito, fazendo fazendo essa evolução legislativa acerca da retirada da obrigatoriedade na saída interestadual, mas o foco da autuação, da acusação fiscal é diverso, tanto que foi aplicado penalidade diversa. No julgamento, o julgador não fez a alteração de penalidade, né? Ele só julgou nulo do jeito que, no estado em que se encontrava, né? Uhum. Presidente, rapidinho. Doutor Micael, a selagem de documentos fiscais para saída de documentos ainda continua valendo. Tanto é que para o pedido de restituição, para que o contribuinte comprove o pedido de restituição, se for o caso, né, em operações interestaduais, ele tem que selar documento fiscal. Mas no caso aqui, a falta de provas é o que evidenciou a nulidade, porque a simulação em si precisaria de outros elementos. Então, foi esse o motivo da nulidade, a falta de provas que efetivamente caracterizasse a simulação. Agora, como bem enfatizou o doutor André, a parecerista ela foi mais além, ela fez uma digressão muito sobre o artigo que foi revogado em relação à cobrança da penalidade para operações de selagem de documentos fiscais de saída. Mas aqui falta de provas para simulação, por isso que é a nulidade. Entendido, doutor Alexandre. Perfeito. Obrigado, doutor André. Obrigado, doutor Alexandre. Está entendido aqui, presidente. Continua em discussão. Sem discussão, a presidência vai colocar em votação. Como voto o relator? Presidente, eu
dou conhecimento ao reexame necessário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância pela nulidade do auto de infração, conforme o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da Procuradoria. Eu não sei só, presidente, se seria conforme o parecer da assessoria processual tributária, porque o parecerista, inclusive, ele vai por um outro viés, né? Então, acredito que seria em desacordo com o parecerista, mas em acordo com a Procuradoria. É com fundamentação diversa. Sim. Voltando, doutor Ricardo. Um relator, presidente. Agora vem doutor Lúcio. Um relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente, com fundamentação diversa, né, doutor Micael? Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E, por último, não menos importante, doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de nulidade apontada na instância singular, de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, mas com fundamentação diversa do parecer. Ok? Aí, agora, nós vamos para o processo seguinte. Doutor Micael, no horário que for necessário aí a se ausentar, é só comunicar. Tentar aguentar para o máximo que eu puder, presidente. Pronto. O processo seguinte é um processo um pouco diferente dos que nós estamos acostumados a analisar. Ele é o processo do Simples Nacional, vai ser relatado pelo conselheiro doutor Lúcio, uma pessoa que é conhecida por todos nós, que tem assim uma dedicação ampla, e intensa em relação a pesquisar por assuntos novos, assuntos que recém-chegados na Câmara. Então, acho que é muito propício, essa relatoria, feita pelo doutor Lúcio. E o processo de recurso, até o número é diferente, é o número 8410435/2016, e o auto de infração aqui é o 041000000007682201633. O processo foi julgado nulo na instância singular. Recebeu o parecer da assessoria processual tributária também pela confirmação da nulidade, mas parece que a parecerista também tem só um entendimento diferente em relação à fundamentação. O doutor Lúcio vai fazer o relato aí para a gente poder acompanhar o processo melhor. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutor André, conselheira Ana. Presidente, realmente esse processo do Simples Nacional, a gente já chegou a julgar, mas quando ele era feito dentro do sistema CAF, do nosso sistema. Isso aqui foi feito pelo CEFISC, que é o Sistema Único de Fiscalização e Lançamento Contencioso, tem a plataforma na Receita Federal. Eu vou começar aqui, o presidente disponibilizou a palestra do Nonato, o primeiro processo foi julgado na segunda instância, foi julgado pela 4ª Câmara, semana passada, e lá o Nonato, que é o nosso colega da Fazenda, que é especialista nessa área, que trata o representante lá no COTEP, lá na Receita, do GT, do Simples Nacional, e ele fez uma palestra lá para os conselheiros, lá antes do julgamento, e o presidente, sexta-feira, disponibilizou para os conselheiros. Eu assisti a palestra, realmente é muito esclarecedora aqui, parabenizar o Nonato e a presidente, do CONAT por ter feito essa iniciativa, o doutor Augusto, lá da Câmara, e o presidente também por ter disponibilizado para a gente poder ter essa visão. Vou começar aqui, presidente, não vou ser bem objetivo do que eu assisti da palestra, colocar aqui para os conselheiros, assim, as diferenças que existem entre a questão do nosso processo, e o processo do Simples Nacional, que é feito, no caso, pelo CEFISC, do CAF e do CEFISC. O nosso processo, quando ele é feito, tem o auto de infração, só no caso só o ICMS, e tem as infrações são diversas, É feito só uma folha do auto de infração, tem a informação complementar, e daí segue o processo de impugnação e tudo mais. Esse processo do Simples Nacional, ele já começa com um diferencial, que é o auto de infração e notificação fiscal, que é o famoso a INF, Ele tem uma chamada página que é de rosto, que é uma página que foi anexada aqui, que é a primeira página do processo,
E tem o nome da empresa, né? Essas são todas as empresas aqui, é uma empresa PP, ela é optante do Simples Nacional, né? Aí tem aqui a CNPJ da matriz, foi feito na matriz, aqui nesse caso só foi feito de um estabelecimento, ele pode ser feito no Cefisc, né? O AIF pode ser feito de vários estabelecimentos, aqui foi feito só do estabelecimento da matriz, né? E nesse auto aqui consta, como nós todos sabemos, do Simples Nacional são 8 tributos, né, que são cobrados, pode ser cobrado, né? É feito cobrado só num pagamento, aliás, é feito num DAI só, né? E aqui nesse processo aqui foram cobrados 6 ICMS, né? Foi cobrado imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, né? Contribuição previdenciária e ICMS, né? Tem os valores, a multa foi de 75%, a multa é totalmente diferente da nossa, né? No caso é 75, 150, 250 e 122, são multas diferenciadas. Ali traz aqui nesses processos, aqui nessa que chama página de rosto, né? Só tem os valores de cada, né, tributação aqui, no total aqui dá 45.358,74, né? 20.748 dos 6 tributos que eu falei aqui, né? Incluindo o ICMS. Nesse auto de infração, que é o AIF, só tem a assinatura do fiscal atuante, né? E segue aqui a diferença, porque a intimação é à parte, é uma intimação feita à parte, né, que se chama termo de ciência de lançamento e encerramento, né? Reproduz quase o que estava lá na chamada página de rosto, né? E aqui já tem assinatura. E aqui começa uma questão que vai ser discutida, que, né, eu começo logo colocando os pontos para que a gente possa ir tomando conhecimento. Existe uma declaração nesse termo, né, de ciência, lançamento e encerramento, que diz o seguinte: declaro-me ciente do encerramento do procedimento fiscal e dos documentos de lançamento acima identificados, tendo nesse momento recebido esse termo e todos os documentos de lançamento, auto de infração e documentos complementares que instruem o processo em mídia digital não é gravável, CD, DVD. Aí a sócia da empresa assina. Por que isso? Porque, como o nosso processo também exige que todos os documentos sejam entregues ao contribuinte, né, aqui também exige, e tem um diferencial, porque a normatização que trata disso aqui, né, a Lei Complementar 126, né, de 2006, e as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, ela exige que seja entregue tanto o AINF, né, como documentos complementares, né, seja por mídia digital e também que seja anexado o processo, né. Então, aí começa o diferencial, porque tem esse detalhe. E, esclarecendo, feita essa parte, o fiscal ele vai lá e faz o auto e informa lá no Cefisc, né, que foi feito o auto, né. Ele pode, uma vez feito, né, qualquer estado, qualquer município pode fazer esse auto. Então, feito o estado do Ceará fez, né, nenhum outro ente pode fazer, porque esse auto, ele, uma vez feito pelo estado do Ceará, ele será julgado pelo estado do Ceará, pelo contencioso do estado do Ceará, né. Então, foi feito pelo nosso colega, por isso está sendo julgado aqui no contencioso nesse momento. E na informação complementar, ele detalha quais foram os documentos, né, que ele entregou, né, foi assinado também pessoal pela sócia, no mesmo dia, no dia 6 de 12 de 2016, e vem especificando o que realmente foi entregue, né, foi anexado e foi entregue para a empresa. E ele faz aqui a informação, né, dizendo como chegou à constatação. É bom só esclarecer assim, bem objetivo, presidente, é o seguinte: todas as presunções, aqui nós estamos tratando de omissão de receita. Nós temos o artigo 92, lá o parágrafo 8º, que trata daquelas 8 situações de omissão de receita. Todas aquelas situações, elas são, vamos dizer assim, um documento auxiliar, é uma fiscalização auxiliar que serve para alimentar o Cefisc, né? Ele faz primeiro aquela planilha, que é a chamada famosa planilha do Aliesa, né? Ele faz aquelas planilhas e, detectada uma omissão de receita, né, ele vai lá e vai realimentar o que o contribuinte colocou lá no seu PGDAS, né, na sua DASEN, né, ele vai lá e faz uma realimentação. Então, ele colocou, vamos supor que ele tenha colocado que teve a receita de 100, e foi feito através de um levantamento desses 8 que eu citei, ou a DESC, ou conta mercadoria, ou suprimento de caixa, né, aquelas 8 situações,
ele viu que ocorreu uma omissão de receita. Aí ele vai e alimenta lá, vê, compara o que tem lá e faz como o Nonato até colocou, é como se fosse uma realimentação. Ele, não, vou refazer aquele trabalho que foi feito pelo contribuinte com essa omissão. Né? Se ele colocou 100 e a gente descobriu aqui, através dessa fiscalização, né, com essa metodologia que descobriu que era 150, eu tenho que colocar os 50 para fazer justamente a distribuição dos impostos, daqueles 8 tributos que eu citei no começo, que é feito do Simples Nacional. E assim foi feito. Né? Ele descobriu aqui, nessa situação, na informação complementar, ele cita que foram, aqui está sendo fiscalizado 2012, 2013 e 2014. Ele descobriu a omissão de receitas sem substituição tributária, com ICMS no valor de 264.163. Descobriu também a omissão de receitas sujeita à substituição tributária não tributária sem ICMS no valor de R$ 83.011,36, que deu um total de R$ 347.174,46, exercício 2012. 2013, a mesma fez também aquela mesma planilha, fez lá todo os cálculos lá que tem na planilha, e descobriu uma omissão, nesse caso aqui, de R$ 71.152,78, 2013. 2014, ele já descobriu não mais uma omissão de receita, sim diferença de base de cálculo, né? Com ou sem ICMS no valor de R$ 16.018,41, ou seja, fiscalizou 2012, 13 e 14. Né? O Simples Nacional, quando está dentro do CEFISC, são quatro tipos de situações que podem ocorrer. Omissão de receitas, né, que dos 3 casos aqui, 2 são omissão de receitas, diferença de base de cálculo ou insuficiência de recolhimento. São as 3 situações que você encontra, né, e pega na planilha, nossa planilha, encontra essas 3 situações e realimenta o CEFISC que foi feito pelo contribuinte. Né? Então, feito isso, né, todos os outros procedimentos da ação fiscal é por conta do CAF. O mandato de ação fiscal é nossa, do CAF, né? Exercício aqui, auditoria fiscal restrita, fiscalização do contribuinte do Simples Nacional, 2012 a 2014. Tudo é alimentado pelo CAF. Termo de início, né? Outro termo de início que ele pediu, e o termo de conclusão. Para fazer a diferenciação, nessa ação fiscal, né, foram feitos 9 autos de infração pelo CAF, aqui pelo CAF. Tem auto de embaraço, tem auto de não entrega do livro caixa, inexistência do livro caixa, tem auto de ST, que é uma coisa importante que é bom ressaltar, que a substituição tributária ela fica fora do Simples Nacional, mas para efeito de tributos federais, né, ela tem que ser incluída, né? Então, o ST, né, que ele fez aqui, descobriu a omissão de receita ST, ele fez algo também aqui, né, pelo nosso CAF, e alimentou o sistema lá para descobrir a questão dos tributos federais, né? Assim foi feito. E aqui ele vem trazendo aqui, né, a planilha que eu citei, que é a famosa planilha do aliás, foi o colega nosso que idealizou essa planilha, que ele chama Planilha de Fiscalização de Empresa Optante do Simples Nacional para uso no CEFISC, justamente. Essa planilha é conhecida, na nossa, a gente já decidiu várias, né, auto com essa planilha. No caso específico aqui, é uma omissão, né, de receita pela DESC, né? Está aqui, quem estiver acompanhando aí, na página 20, tem o exercício 2012, né? Ele fez o exercício todinho e constatou, né, omissão de receitas no mês de abril, né, de maio, junho, julho, agosto, setembro, né, que dá uma diferença justamente daquela que eu citei, 347, 174, 76. E aqui essa planilha. Com base nessa planilha, ele viu que existiu a omissão de receita, tanto que foi informado lá como esses dados aqui, estão todos aqui, foram informados pelo próprio contribuinte, é justamente os dados que tem lá, que ele informou lá, né, presumo que seja o mesmo dado, os dados que ele informou lá no sistema lá do Simples Nacional. Então, como ele informou isso aqui, deu essa omissão, aliás, deu essa omissão aqui, e ele comparou com o que estava lá no sistema que ele informou lá no CEFIS, no CEFIS do Simples Nacional, ele viu que tinha uma omissão, que não foi informada. Ele vai lá e alimenta o sistema e vai cobrar justamente essa diferença. E aí ele faz 2012, faz 2013 e faz 2014 com essa diferença. Um ponto a ser destacado aqui, que eu vou logo adiantando, quando o autuante ele foi fazer aqui a informação complementar, ele colocou uma redação que causou uma certa confusão no julgador, e eu vou dizer por quê quando for analisar o julgamento.
ele diz o seguinte, ele fala os valores e diz, sendo as omissões calculadas com base na proporcionalidade dos valores referentes às entradas de mercadoria declarada pelo contribuinte nos meses, né, de maio a setembro de 2012, e repete também no exercício 2013, na omissão de venda de 2013, né? Então, ele coloca que fez com base na proporcionalidade, né? Isso aqui na informação dele. É anexado aqui todas as provas aqui, as planilhas citadas, né? É feito um resumo, a cada ano é feito um resumo da ação fiscal. Nesse resumo, ele vem falando aqui as autuações que foram feitas, né, pelo CAF. Aí, no caso aqui, vou citar só 2014, para não alongar muito. Inexistência de caixa, aí o valor 3.200. Inexistência de registro de inventário, 5.900. Atraso na escrituração inexistente de livro de entrada, 1.400. Né? Então, essa planilha aqui é o que é feito no CAF, que é feito pelo nosso sistema. Não é feito pelo Cefis, é feito pelo nosso sistema. É feito por fora. Aí ele traz aqui as informações, e aqui, né, dentro do documento, ele vem o DEFIS, que é justamente a Declaração de Informações Econômicas Fiscais, que vem dizendo, né, que foi apresentada no mês de março, né, do ano seguinte da apuração, e que tem aqui todas as receitas. O trabalho que é feito aqui, né, é mais em cima da receita bruta, a questão da receita. Aí vem anexando aqui umas notas fiscais. A empresa, né, conformada com a lavratura, né, do auto de infração, ela ingressa com a impugnação de forma bem objetiva. Ela faz um relato aqui da situação fática, né, e diz o seguinte: acontece entre o julgador que a falta de recolhimento descrita pelo autor fiscal não se passou de nenhum momento durante os períodos compreendidos, não se passou em nenhum momento durante o período compreendido. A fiscalização não tomou por base nenhuma das técnicas apontadas pela legislação para o reconhecimento dessa suposta omissão de receita, conforme previsto, conforme podemos vislumbrar no artigo 827, para o 8º do decreto 24.569. Aqui o 827 é aquele que trata caracteriza a omissão de receita, aí vem as situações que reproduzem o que está no artigo 92. Né? No entendimento, o fiscal não utilizou nenhuma dessas técnicas, e pode ser utilizado, né, o instrumento normativo que fala da questão aqui, tanto a resolução, né, como o próprio a normativa que regula aqui essa questão, diz que pode ser utilizado todas as presunções que existem na legislação do ICMS, no caso do artigo 92, pode ser utilizado como documento auxiliar, aquela planilha auxiliar, para, né, descobrir a omissão e depois fazer a alimentação lá nos dados colocados pela empresa, né? Já que houve a omissão, ela declarou a menor. E a outra parte da defesa, né? Ele vem diz que ocorreu erro no auto de infração, né? Foi erroneamente, pede a extinção, né? Diz que o ofício não possui interesse processual, já visto que o fato não está descrito na lei como ensejador de infração. E por isso pede a improcedência, dizendo que não ficou demonstrada a omissão de receita, né? Consequente posição da multa aplicada, né? De forma bem pontual, que são 3 páginas, bem objetivas. E traz aqui como peça para fundamentar a sua argumentação, justamente aquela questão da informação complementar. Ele grifa aquela parte que eu fiz a leitura, questão que a omissão foi calculada com base na proporcionalidade dos valores das entradas, né? Ele disse que ali ele não explicou bem, né, essa situação. Um ponto que eu esqueci que é importante destacar, esse auto, aqui eu li só a folha, aqui, esse AINF, ele tem 83 páginas, né? Ele não está aqui, não, ele está lá no CD, quando a gente vai abrir o CD que a AMA disponibilizou, aí você tem lá, são 83 que vem passo a passo, cada mês, com cada situação, né? Ele vem detalhando lá. Aqui ele fez só, a gente chama a página de rosto, né? Mas esse auto aqui é, né, bem diferente dos nossos, que a gente julga, que, né, realmente é só aquela folha, mas aqui é 83 páginas, só o auto de infração. E aqui vem o julgamento, né? O julgamento, né, da primeira instância vai pela nulidade, né, do lançamento, né, com base no artigo 53 do decreto 25.468/99. E o fundamento principal, são 2, né, vou fazer aqui um resumo, é justamente aquela questão que eu fiz, né, destaquei lá, da informação complementar, que é chamada informação complementar ao relatório. No entendimento do julgador, né, não ficou assim claro, né,
porque quando eu fiz a leitura lá do termo de, aqui, né, o termo de encerramento, né, os nomes são diferentes, ele tem que termo de ciência de lançamento e encerramento. E tem lá no final aquele recibozinho, né? Mas no entendimento dele, né, e da legislação, a legislação diz, né, pela a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94/2011, que regula o período aqui da época do fato gerador, né, do lançamento, ele diz que tem que ser entregue tanto impresso, esse relatório, ou informação complementar, que numa palavra dele lá, relatório, né, como tem que ser em mídia digital. E ele entende que só a apresentação de forma impressa, né, não supe, tinha que ter de forma digital. E ele não constatou, né, essa entrega de forma digital aqui no processo. Então, esse é um dos pontos, né? Ele traz a norma de execução 3/2016, né, que é nossa, que regula o procedimento de lançamento, no caso do Simples Nacional, e lá realmente consta que tem, né, todos os documentos, como é gerado todo o processo, né, não foge à regra, mas que tem também as informações complementares no relatório fiscal, deve ser juntada ao processo também de modo impresso. Né? O modo impresso até que está lá, mas o digital, quando você vai no CD, você não consta do CD, tem três pastas. O AINF, né? O AINF, que é aquele que eu disse que tem 83 páginas, né? O RF, né? Que é a folha de rosto, e o TEC, que é justamente aquele termo de encerramento. É o que tem lá, são as três. Não consta a questão da informação complementar digital, da informação complementar, o relatório de forma digital. E aí ele faz, né, traz toda aqui uma fundamentação e julga, e um dos pontos da nulidade é. E já ele vai, entra no método da questão, né, e vai fazendo algumas colocações, e ele entende também que ele até afirma que realmente, e esse julgador aqui, ele foi perito, ele disse que a dificuldade para fazer a leitura desses documentos, né, ele não conseguiu, ele disse, valeu o contribuinte para fazer essa leitura. Então, ele entende que a informação complementar era para ter sido mais detalhada, né, quanto à questão de como chegou ao resultado. Era para ter, né, ter colocado mais detalhe, né, mais precisa, que eu contribuí para ter realmente o que é que realmente ocorreu, de como foi constatada, como foi a metodologia dessa omissão de receita. Né? E aí ele faz aqui um fundamento, né, vem fazendo aqui a questão dos elementos probantes necessários, fala do relatório, e no final ele chega à conclusão mesmo pela nulidade, né? Eu vou ler só um trecho aqui, né, para ficar bem claro, traz o artigo 33 do nosso decreto, 525.468, 99, que é a questão da decisão clara e precisa, e diz o seguinte: no caso presente, a infração apontada pela fiscalização não está clara e incontestavelmente demonstrada, carecendo de as informações complementares, que pode ser chamado de relatório também, pelo CEFIS, igualmente de esclarecimento quanto à origem dos dados e à metodologia empregada, bem como de informações relativas a eventuais consequências tributárias, o que torna nulo o presente processo. E um ponto também aqui que eu acho que merece fazer destaque, senhor presidente dos conselheiros, quanto àquela questão da presunção que a empresa colocou, que não estava demonstrado, que não podia ter sido utilizada, ele entende também, né, até é um dos pontos de discordância do parecer. Ele entende que não poderia ter sido utilizada, né, aquela questão da presunção, que não estava bem demonstrada, né. Ele vem citando aqui até o artigo 827, parágrafo 8º, né, que é justamente o que trata lá. Aí vem falando do saldo credor de caixa, né. Ele entende que não está bem especificado, né. Então, julgou pela nulidade. O processo ele tem exame necessário, né. Não houve, por parte da empresa, né, recurso ordinário, só mesmo o exame, e o processo caminhou para a assessoria processual tributária, que tem o parecer, né, a dar auxílio pela nulidade. Eu estou fazendo aqui uma referência, presidente, para que esse processo é o primeiro, né. Quando esses processos chegaram no contencioso, a presidente formou uma equipe, né, para trabalhar justamente nesses processos, né, e foi escolhido alguns jogadores, que eu me lembro bem, o Sérgio André, né, o Elson aqui, e parece que outra jogadora, né, para uns 3 jogadores para tratar dessa questão sobre o auxílio, esse processo quando era feito, né, tinha a conselheira Ivete, que foi a relatora da 4ª Câmara desse primeiro processo, foi o primeiro a ser relatado lá, né. Ela tinha o auxílio dela, né, porque ela é uma pessoa que realmente entende dessa questão,
E o do nonato também, que é o especialista da casa, para fazer esse acompanhamento, né? Então, houve esse acompanhamento. E o parecer da Dalcília, vou fazer aqui um resumo, do doutor André, com certeza fará, né? Com sempre bem mais precisão, mas ela vai pela nulidade, mas ela discorda da questão da mídia, né? Ela diz que pelo fato de não ter sido feita a mídia digital, mas pela mídia que foi, pelo o impresso, que foi impresso, né? Ela entende que tem sim como a empresa fazer sim a sua defesa, né? E por esse motivo ela não entende a nulidade nesse ponto, mas ela entende a nulidade, né? Dessa questão, mas sobre outro viés. Ela entende o seguinte, que no processo não ficou comprovado, né? Se nem o arquivo foi entregue à empresa, né? O CD, né? Ela disse que não tem, tem aquele recibo, mas não ficou comprovado, né? E realmente o arquivo que consta até o AIF foi entregue para a empresa, né? Ela fala aqui, né? Realmente não tem essa comprovação, aí vai nesse ponto. E também, né, da mesma forma que o julgador singular, né, apesar de ter julgado pela nulidade, mas o processo merece uma análise da questão metodológica, ela entra também no mérito, e aí de forma mais, né, como ela acho que fazia parte dessa equipe, né, que eu não me engano dela da julgadora, e ela entrando já no mérito, ela verifica que tem umas inconsistências no trabalho desenvolvido pelo agente fiscal. E quais são essas inconsistências? Como eu falei, que as planilhas, né, a planilha aqui do CAF, aquelas planilhas do DESC, ela serve de instrumento auxiliar para fazer a alimentação lá que foi informado pela empresa, né, na época. Então, ela fez o batimento e aquelas omissões, alguns meses que tinha omissão, né, negativa lá no DESC, não foi levado para a autuação. Então, ela verificou isso aí, né? Eu também, né, tive a oportunidade de verificar, né, alguns meses, né? Também constatei isso aí. Então, ela já, assim, um pouco diferente do julgamento singular, ela entende que o processo é nulo por várias circunstâncias, vários motivos, né? Não mais a questão da entrega, mas sim a questão do cesseamento de direito de defesa, ficaria na inconsistência do trabalho feito pelo agente autuante. A ausência demonstrativa dos cálculos, percentuais de proporcionalidade relacionada à informação complementar e falta de identificação das notas fiscais que originaram a diferença de base de cálculo. Então, presidente, esse é o relato. Realmente é uma matéria nova, com muitos conceitos, com muita, né, legislação. Eu procurei aqui fazer assim uma síntese, né, do que era. Não sei se consegui passar assim a metodologia, né, mas assim fazendo um arremate. É feito um trabalho da auditoria aqui com tudo que a gente já conhece, principalmente na questão da omissão de receita, naquele artigo 92, né? No trabalho aqui foi feito pela DESC, que isso aí é normal, igual a que a gente faz, só com a diferença que quando o contribuinte, essa empresa não fosse optante do Simples, ele encontrava lá a omissão e cobrava 17%, cobrava o imposto, se fosse ST, ia cobrar 10%, né? Ia cobrar de acordo com a nossa legislação. O diferencial aqui é que esse trabalho, ele serve justamente para não para aí, ele serve de auxiliar para que seja feito um trabalho, né, dentro do que a empresa, optante do Simples Nacional, ofereceu com informação e ofereceu essa informação a menor, porque ele foi descoberto através, aqui, desse caso específico, né, e vai ter outras situações fora essa, não só essa, né, em outros processos a matéria será outra, mas a metodologia é essa, é feito um trabalho, descobre a omissão de receita, né, que o trabalho do Simples Nacional é com base na questão da receita, e desse valor, dessa omissão de receita, você vai lá e alimenta, né, o CEFIS, que descobre todo aquele percentual, porque existe dentro do Simples Nacional, ele é bem progressivo, né? Dentro do comércio, tem várias escalas dependendo da receita, né? O valor de receita, cada uma delas tem uma alíquota diferente, e cada dentro dessa alíquota tem o percentual de distribuição de cada imposto, esses 9, né? 8 tributos diferentes, né? Cada um vai passando de uma faixa. Então, se ele declarar a menor e for descoberta essa omissão, ele pode até mudar de faixa, já muda todos os valores lá, né, dentro do sistema do Simples Nacional. E aí é cobrado justamente, essa diferença é cobrada através do CEFIS, né, que tem que ser alimentado pelo autuante, com todas essas, né, essas características que não tem no nosso processo. Então, presidente, esse é o relato.
depois eu me coloco à disposição dos colegas para qualquer dúvida, se tiver, e se eu puder também responder. Né? Agradecer ao doutor Lúcio, né, que com a sua didática bem precisa, conseguiu, assim, resumir o processo, né, de forma bem palatável, como dizia um amigo meu, ficou, assim, bem clara a situação. Só acrescentar uma informação para vocês. O Estado, esse processo se iniciou em maio de 2016, através de uma fiscalização. Ele foi concluído em dezembro de 2016. Passaram-se 7 meses para essa fiscalização ser realizada, para recuperar R$5 mil para o Estado e R$15 mil para a União. E esse processo ainda está tramitando dentro do Estado, né, para que seja julgado. Com a palavra, doutor André. Obrigado, senhor presidente. Realmente, como renovo os cumprimentos a todos, inicialmente, como foi bem dito, muito conveniente esse processo ter ficado sob a relatoria do doutor Lúcio, né, fez uma exposição, um relato bastante claro, minucioso. Eu também, até por orientação da presidência, também assisti lá a palestra do conselheiro Nonato, que é o especialista na matéria aqui dentro da Cefaz, e me parece que a explanação do doutor Lúcio, ela deu para mim, pelo menos, deixou mais clara ainda toda a situação, né, que deve ser examinada pelos senhores. Como visto, trata-se de um reexame necessário da decisão de nulidade de auto-infração, que constatou omissão. São 3 infrações que são objeto dessa autuação, né, omissão de receita, diferença de base de cálculo e insuficiência de recolhimento, isso nos exercícios de 2012, referente aos períodos de maio a setembro, exercício de 2013, referente aos períodos de março a maio, e 2014, referente ao período de janeiro. Todos esse lançamento, como já foi dito, foi apurado em procedimento de fiscalização de contribuinte optante do Simples Nacional, através de DESC mensal, né, com a lavratura do auto de infração e notificação fiscal através do CEFISC, que é um sistema próprio, como já foi exposto pelo doutor Lúcio, para essas autuações do Simples, e foi lançado, nesse caso, os impostos federais, impostos de contribuições federais devidos no Simples, bem como o ICMS também devido. Isso no valor total de R$ 20.748,44, referente ao principal. Como bem destacado pelo presidente do Estado do Ceará, caberia apenas aí em torno de R$ 5 mil, né? Tendo sido aplicado também a multa prevista no artigo 96, inciso 1 da Lei Complementar 123, de 2006, de 75% do valor dos tributos lançados, né? Como dito, o lançamento foi realizado mediante levantamento fiscal e contábil, através da planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional, né? Já a decisão de primeira instância, ela entendeu pela nulidade, por ausência de demonstração clara e precisa da atuação fiscal, pois não indicaria a origem dos dados e a metodologia aplicada e as eventuais consequências tributárias, caracterizando assim o cerceamento de direito de defesa do contribuinte. De fato, há um destaque na decisão de primeira instância acerca do normativo que regulamenta as ações fiscais do Simples em relação à necessidade de entrega de documentos impressos, mas me parece que não foi só isso o fundamento da decisão de primeira instância, né, mas também é o conjunto da obra que motivou a nulidade do auto de infração, do julgamento de primeira instância. E já adianto que o entendimento da Procuradoria ele é no mesmo sentido da manifestação da assessoria processual tributária, né? Inclusive nesse destaque, especificamente em relação à não entrega dos documentos impressos, não obstante o que consta na legislação específica da ação fiscal do Simples, mas de fato, tendo sido entregue em mídia digital, tal fato poderia ser suprido, viabilizar tanto o exercício da defesa do contribuinte, quanto também a devida análise de mérito, mas, como foi muito bem exposto pelo doutor Lúcio, existe uma série de inconsistências que, de fato, vão impedir a sustentabilidade aqui desse lançamento tributário do auto-infração. E como também o doutor Lúcio já disse, bem explicado lá na palestra disponibilizada a todos, o auto de infração e notificação fiscal ele constitui instrumento de lançamento de ofício de tributos federais, estaduais, municipais, apurados dentro da sistemática do Simples Nacional, decorrente de infrações tributárias, calculados com a aplicação de alíquotas e penalidades previstas na legislação que rege o Simples Nacional, conforme
o artigo 87 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, que é a resolução mais atualizada. Também destacado pelo Dr. Lúcio, além de você lançar todos os impostos, sejam federais, estaduais, municipais, são fiscalizações que dizem respeito apenas às obrigações tributárias principais, né? As obrigações acessórias descumpridas pelos contribuintes do Simples, elas são apuradas da maneira ordinária aqui no âmbito da administração tributária estadual, através do CAF, como de fato também foi bem destacado pelo Dr. Lúcio, foram lavrados diversos autos de infração através do CAF por descumprimento de obrigações acessórias. E como já foi muito bem exposto, diante das peculiaridades do auto de infração de notificação fiscal da empresa, da empresa Simples Nacional, o seu julgamento ele deve estar amparado em informações claras e precisas, portanto, devendo o relatório fiscal que acompanha, relatório fiscal esse que corresponde às informações complementares do auto de infração emitido através do sistema CAF, e através dessas informações deve ficar bem explicada a origem de valores e procedimento fiscal realizado pelo autuante, que culminou na ocorrência das infrações passíveis de apuração, que no caso, também já foi destacado pelo Dr. Lúcio, são apenas 3. Né? Nesse tipo de autuação, só se apura omissão de receita, diferença de base de cálculo ou insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional, que no caso específico, existem as 3 acusações no auto de infração. Na realidade, pelo que já pode ser percebido, o Simples, ele é simples talvez só no que tange ao cumprimento pelo contribuinte, mas tanto em relação ao lançamento do imposto por decorrente de infração, quanto para o julgamento, é um sistema bem complexo. Como dito pelo Dr. Lúcio, o levantamento através da planilha, ele tem que ser levado para o sistema específico do Simples, do Cefisc, que é lá que são apuradas as alíquotas aplicáveis para cada um dos tributos, de acordo com as faixas de faturamento das empresas e o ramo de atuação de cada contribuinte. Então, é uma análise bem complexa e, portanto, deve ser feita de maneira muito precisa e transparente para que o contribuinte tenha pleno conhecimento da acusação fiscal e possa exercer o seu direito de defesa, assim como também o julgador possa ter uma plena compreensão do que está sendo analisado, né? E no caso, a gente verifica que o auto de infração ele foi acompanhado realmente de um CD, constam 3 arquivos nesse CD, também já dito pelo relator, o próprio auto de infração de notificação fiscal, termo de ciência de lançamento, e a folha de rosto do auto de infração. No entanto, a entrega, segundo a assessoria processual tributária, a entrega da referida mídia ao sujeito passivo não foi comprovado, pois não consta dentre os documentos anexados listados em informações complementares. Apesar da informação complementar citar o cálculo das omissões com base na proporcionalidade de entradas de mercadorias declaradas pelo contribuinte, isso também consta lá no relatório, na informação complementar, verifica-se que não há descrição de quais percentuais foram utilizados, nem há planilhas demonstrativas destes cálculos no processo, né, seja no CD-ROM ou no próprio módulo do auto de infração de notificação fiscal disponível no portal do Cefisc. E, como bem compreendeu a assessoria, referidas informações são dispensáveis ao pleno exercício do direito de defesa e contraditório do contribuinte. Por outro lado, conforme entendeu também o julgador singular, a utilização de saldos iniciais de caixa, bancos, extraídos de informações prestadas pelo próprio contribuinte, elas não refletem a realidade dos fatos contábeis, tendo o agente fiscal presumido que tais receitas foram originadas de vendas sem nota fiscal, sem utilizar a contabilidade regular da empresa por razão desconhecida, pois não utilizou os livros contábeis da empresa porque estes não foram entregues pelo sujeito passivo, tanto que ensejou lavraturas de autos de infração por embaraço à fiscalização e inexistência de livro caixa. De fato, a demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, que é o levantamento fiscal que ampara a autuação, e conforme consignado pela assessoria processual tributária, ele parece ter sido preenchido com informações prestadas pelo próprio contribuinte, que assinou os saldos iniciais e finais mensais da conta fornecedores, clientes e disponível, correspondente ao livro caixa ou livro razão, bem como assinou as despesas efetivamente pagas no período. Não obstante o contribuinte ele não possa se beneficiar de sua própria torpeza ou de irregularidade para a qual deu causa, é fato que a falta da entrega do livro caixa pela empresa não valida a DESC
feita com base em dados exclusivamente informados pela empresa, sem amparo na escrituração contábil, pois é provável que ela informe dados inferiores para benefício próprio e sonegar impostos, o que fragiliza a certeza e liquidez do crédito tributário apurado, como destacado pela assessoria processual tributária. Com efeito, a omissão de receita no CEFISC pode ser identificada de várias maneiras, né, através, por exemplo, de devoluções de vendas não registradas, saldo credor de caixa, suprimento de caixa, diferença de estoque, depósito ou investimento de instituição financeira não comprovada, falta de emissão de documento fiscal, passivo fictício, receitas não escrituradas, identificadas, por exemplo, com uso de informações obtidas de operadores de cartão de crédito e débito. No entanto, a autuação com base, portanto, a atuação com base na DESC, ela não era a única opção do autuante, ele tinha várias metodologias e ferramentas e caminhos a trilhar para tentar identificar as acusações fiscais que imputou ao contribuinte. Conforme dispõe o artigo 34 da Lei Complementar 123, de 2006, aplicam-se às microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples todas as presunções de omissão de receitas existentes na legislação de regência dos impostos e contribuições incluídas nesse regime tributário, como bem destacado pelo relator, né, ele poderia ter se valido daquelas presunções previstas na legislação estadual. Portanto, a análise da planilha de fiscalização, ela de fato, ela revela inconsistência entre os valores mensais preenchidos e os valores transportados para o demonstrativo de percentuais aplicáveis sobre as receitas do Simples Nacional do auto de infração. Outro sim, também os valores das receitas omitidas, escrito na DESC, deveriam ser somados às receitas declaradas pela empresa na PGDAS e compor os campos RPENT apurada, RB auto de infração apurada e RBT12, que é a receita bruta tributária nos 12 meses anteriores, apurada para fins de aplicação da alíquota correta e cálculo de tributos e contribuições devidos dentro da sistemática do Simples Nacional. No entanto, o que se verifica é que referidos campos estão zerados nos meses de abril, maio e junho de 2012, apesar da DESC indicar saldos negativos no fluxo de caixa nestes meses. Então, foi o que foi apurado lá pela assessoria, o doutor Lúcio, salvo engano, também corroborou, disse que fez essa verificação e constata essas divergências nessa transposição de dados, e, portanto, referidas inconsistências, elas foram comprovadas, né, tanto, inclusive, consta informação, o doutor Lúcio não citou, mas consta que essa informação, no processo, consta informação, inclusive, que as inconsistências, elas foram confirmadas por um agente responsável pelo Simples, no estado de São Paulo, e que afeta, inclusive, o cálculo correto dos tributos devidos e também não seria possível efetuar o lançamento complementar. Isso consta lá no processo em determinadas folhas 159. Portanto, o preenchimento correto das diferenças apuradas pela fiscalização no demonstrativo de percentuais aplicáveis sobre as receitas do Simples Nacional, do auto de infração e notificação fiscal, sem dúvida é essencial para o cálculo de todos os impostos abrangidos pelo Simples Nacional, que deixaram de ser recolhidos referentes à parcela omitida, pois envolve mudança de faixa das alíquotas decorrentes do acréscimo do valor apurado no levantamento fiscal às receitas já declaradas na DASN ou PGDAS da empresa. O doutor Lúcio destacou, pelo que entendi, justamente que no regime, no procedimento normal, você apura e já lança com base naquela apuração. No entanto, aqui no Simples, essa apuração ainda é um dado preliminar, ela tem que ser transposta lá para o sistema do Simples Nacional, para que lá que seja feita, de fato, o devido cálculo e liquidação do crédito tributário. No entanto, havendo inconsistência nesses dados, nessas transposições, inviabiliza o próprio lançamento. Por outro lado, não ficou claro qual o método de valores que correspondem à diferença da base de cálculo, pois a planilha de fiscalização não cita quaisquer valores referentes a essa infração. E nem há listagem de notas ou cupons fiscais emitidos que não foram declarados ao fisco, sendo que esta infração ela caracteriza justamente pela existência de nota fiscal emitida, mas cuja receita não foi informada na DASN ou na PGDAS transmitida ao fisco, o que gera a falta de recolhimento do tributo relativo a essa receita omitida, sendo essencial a referida listagem de documentos fiscais para essa infração. Por sua vez, a infração de insuficiência de recolhimento, ela pode resultar de algumas situações, tais como segregação de receita feita de forma incorreta, diferença de alíquota, diferença na receita bruta tributária dos 12 meses, diferença do fator R, informação de isenção
ou redução incorreta, informação de destinação incorreta e de substituição tributária indevida. Porém, tal infração, como já dito, fica prejudicada diante das inconsistências existentes no levantamento fiscal, decorrentes justamente da planilha de fiscalização elaborada e na transposição das informações ou omissão das origens das informações ou divergências para o CEFISC, quando da lavratura da auto-infração. Assim, diante das inconsistências identificadas, fica impossibilitado de se aferir com o mínimo de certeza e liquidez o crédito tributário efetivamente devido dentro da tributação do Simples Nacional, inviabilizando, assim, a análise de mérito do lançamento, bem como o exercício da ampla defesa pelo contribuinte. Mas, como visto, o auto de infração lavrado no CEFISC é muito complexo, por isso todas as informações devem ser expostas de forma clara e precisa no processo pelo autuante, de modo a permitir o exercício da ampla defesa pelo contribuinte e o adequado julgamento do lançamento. Em síntese, aí no final da manifestação da assessoria, que é bem extensa, ela sintetiza toda a sua conclusão, concordamos. Ela entende, portanto, que as inconsistências identificadas no levantamento fiscal, em especial entre os dados da planilha de fiscalização e os valores transportados para o demonstrativo de percentuais aplicáveis sobre as receitas do Simples Nacional do auto de infração e notificação fiscal, bem como a constatação de que não há planilhas demonstrativas dos cálculos e percentuais da proporcionalidade mencionados na informação complementar, bem como não há listagem de notas ou cupons fiscais emitidos que não foram declarados ao fisco passível de caracterização de diferença de base de cálculo, prejudicam, portanto, a ampla defesa do contribuinte e a própria análise do mérito do lançamento, evidenciando, assim, a nulidade do lançamento por vício formal. Nesse sentido, é a conclusão da Procuradoria, né, com base em todas as razões que foram expostas, muito bem expostas pela assessoria processual tributária. A Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento do exame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração e notificação fiscal, com base na fundamentação exposta pela assessoria processual tributária. São essas as nossas considerações, senhores conselheiros, senhor presidente, me coloco à disposição e, caso necessário, também me manifestarei no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece, doutor André, e o processo está em discussão. Presidente, acho que, pelo relato que eu fiz, né, pela colocação do doutor André aí, esse processo ele tem uma característica, né, um pouco diferente do que a gente tem julgado aqui, né, pela situação, né, bem específica. Mas o que me chamou a atenção aqui, eu estava até atrás aqui da palestra do Nonato, no ponto que ele coloca aqui, auditoria no Simples Nacional. A auditoria no Simples Nacional é auditoria igual às demais pessoas jurídicas, os demais regimes de apuração, que se busca a recomposição, a palavra é recomposição da verdadeira receita do contribuinte. Então, no caso aqui, né, como foi dito, foi feita uma dessa. Quando o autuante coloca na informação complementar aquela, né, situação que foi feita da questão da proporcionalidade das entradas, né, para entender aquilo, ele tem a julgadora, né, o julgador, né, que foi o perito, a própria da auxília, né, e eu fiquei, por que ele tinha colocado aquele que o Simples como bem disse aqui o Nonato, que ninguém veio à palestra, eu tive também a curiosidade de assistir a sessão da quarta Câmara, né, do processo, meio processo, e lá teve alguns esclarecimentos que foi importante para mim chegar à conclusão desse processo. Essa questão da recomposição, no momento, né, você verifica através da DESC, né, a omissão de receita, você não tem mais que fazer questão de proporcionalidade de entrada. O valor da omissão, você leva para recompor, a palavra, né, recompor o que foi oferecido pelo contribuinte para o fisco, né, as suas informações. Né. Se ele informou só 100 de receita, e se eu descobrir uma omissão de 80, você vai colocar esses 80 lá dentro e vai recompor todos aqueles cálculos que foi feito lá, o imposto vai ser distribuído na proporção que tem lá, a questão das alíquotas e da proporção de cada tributo, na base de 180. O 100 que ele tinha informado e os 80 que deu da omissão. Aí o autor coloca a questão da proporcionalidade da entrada. Aí eu comecei a olhar aqui, né, a DESC, e a única maneira que eu entendo de ter colocado isso aí, né, era justamente porque na DESC você coloca lá a total das entradas, receita de vendas e compra de mercadoria. Aí o valor tem lá a diferença. Né. Ele ter feito a proporção porque comparou com a questão das compras. Mas o valor a ser elevado, né, é o valor da diferença. Ele não tem mais, aqui quando é feito a diferença, já leva em conta já, né,
a questão das compras de mercadoria. Então, isso aí, essa informação, né, como um outro ponto também que é colocado lá na palestra do Renato, né, que eu destaquei que vai servir para esse processo aqui, ele diz o seguinte, né, fala das planilhas de fiscalização adotadas pela Cefaz, que é justamente essa aqui, e a auditoria conclusiva da ação fiscal, e os resultados devem ser lançados no Cefis para a geração, né, do AINF, justamente. Você coloca o que está aqui da omissão dentro do Cefis que vai gerar o AINF, que é cobrando a diferença. E ele diz o seguinte, importante, chama até em letras, né? Devem acompanhar o AINF um relatório fiscal detalhado e esclarecedor de como foram encontradas as infrações. Equivale às nossas informações complementares. Então, se você pegar o que tem aqui, né, com o que foi dito pelo agente fiscal, o que levou até tanto ao julgador como a parecerista, essa questão da proporcionalidade, que no meu entender, né, que no meu aqui é entendimento meu, não quis falar mais em proporcionalidade, era a diferença e jogar dentro do Cefis que ia apurar o valor que ia gerar daquela nova planilha com os valores corretos. Então, presidente, aquele ponto lá da questão da entrega, eu também concordo com a parecerista, eu acho que a legislação fala, sim, nas duas situações, mas uma vez está comprovado, pelo menos a impressa, pelo menos a tela, né, da informação que é a nossa, a informação complementar, isso aqui comprova que ele recebeu, porque tem a assinatura aqui e consta lá do recibo da informação complementar, que é a nossa, aquela nossa conhecida do nosso processo, né? E tem lá, sim, que ele recebeu, né, essa informação. A mídia digital, realmente, no processo, não tem certeza, né, absoluta de que realmente ele recebeu. Você não sabe se ele realmente recebeu, porque consta, assim, como eu falei lá logo no início, né, no termo de ciência de lançamento e encerramento, tem aquele final lá, aquela declaração assinada, né, pessoal, não foi nem por aí, mas era para constar aqui no local também da informação complementar, que tinha um CD, né, ele recebeu o CD. Então, realmente fica a dúvida, você não tem como, né, ter essa certeza que realmente ele recebeu. Então, o parecer, né, da assessoria, ela afasta a questão por não ter sido entregue a mídia digital, só a impressa, mas ela vai além, diz que nem a mídia também impressa, você tem a digital, você tem certeza que foi recebido pelo contribuinte. E quanto à questão trazida já, a análise já de mérito, assim, que ela ultrapassa para a questão da metodologia, realmente eu verifiquei, né, eu abri o CD lá, tem as 83 páginas, fui olhar lá no mês de referência, que é o, né, citado pelo menos no mês do 12, né, que foi, aliás, o exercício 12, né, de 2012, aliás, e não consta realmente quando você vai fazer a diferença, que é a diferença que consta aqui no abril, que é 824,14, né, consta lá, né, no citado aí, até essas expressões citadas pelo doutor André, que é o RPA interno, que é Receita Bruta Total, né, do mercado interno, e a outra é Receita Bruta Acumulada do ano, né, mercado interno, consta zerado, tá? Com todas as duas zeradas, quer dizer, ele não levou, né, esse valor da diferença para lá. E até, né, no processo que foi julgado lá, até, eu digo assim, com toda a tranquilidade, a gente fazer essa análise, né, até um pouco assim, a gente fica com um pouco de cautela, porque é uma coisa nova, né, muito detalhista, muito precisa, e por isso que eu acho que o Nonato, quando colocou e fez essa análise do relatório fiscal, da precisão dessa informação ser bem detalhada, porque é uma coisa que eu acho que o contribuinte tem que receber de forma bem, né, detalhada, porque como é que você chegou a isso? É diferente que fosse só um processo julgado normal aqui, que a gente julga uma dessa, que você vê a diferença, tudo bem, mas aqui você vai recompor, né? Você tem que dizer por quê, quanto é que está lá que ele colocou, né? Quanto é que vai ser acrescido, né? Então, eu acho que faltou isso aí, a gente atuante fazer essa informação com mais detalhe, né? Isso aí prejudicou, sim, né, o contribuinte na sua defesa. Apesar da defesa dele ser uma defesa simples, né, com 3, mas aí a questão não é só pela defesa, é pelo conteúdo que pode representar, né, já que esses são os primeiros processos que estão sendo julgados, né, e precisa passar, sim, uma mensagem de como realmente deve ser feito, né, para
do autuante, porque essa é a legislação existe que seja dessa forma, né? É tanto que ele faz a entrega, tem que ser de duas formas, pela ideia, a finalidade é que o contribuinte tenha realmente a precisão do que está sendo cobrado dele e por que está sendo cobrado. Então, como com todas as situações citadas aqui, né, tanto no julgamento como no parecer da assessoria processual tributária, presidente, eu me inclino a julgar, sim, pela nulidade do processo, né, seguindo, sim, as fundamentações do parecer, né, da assessoria, tanto na questão da não certeza da entrega do CD de forma digital para o contribuinte, e como também já entrando também na análise já da metodologia, que não foi adequada, não foi precisa, no sentido de informar como é que ele chegou a essa constatação. Apesar de ter lá, né, os valores já, né, catalogados todos lá, mas como chegou, realmente ele não passou, e até o julgador sempre tem uma dificuldade de análise ali, o contribuinte. Continue em discussão. Presidente, estava vendo aqui o processo, né? Como o doutor André e o doutor Lúcio já trataram, né? O parecer da Cília foi bem minucioso, né? Ela trouxe aí todas as questões. Só tem um ponto aqui, presidente, eu queria verificar com o doutor Lúcio, com o doutor André, com o relator e com a procuradoria, essa questão aqui que a parecerista entra na análise, doutor Lúcio, de que, como o doutor Lúcio bem já alertou, esse processo a gente vai ter que mandar realmente uma mensagem do que precisa ser feito e o que não precisa, né? Porque o processo é um dos primeiros, então ele vai nortear aí essa matéria, né? Sobre essa questão que o contribuinte informa, né? Da não entrega, né? E-mail físico, né? E aí ela diz que é possível que seja feito com o meio digital, né, doutor Lúcio? Acredito que tem essa... Eu queria só entender qual é o posicionamento do doutor Lúcio sobre esse ponto. Porque é o seguinte, doutor Micael, a legislação, né, tanto a resolução do Comitê Gestor, né, 94/2011, como a nossa norma de execução 3, 2016, e a instrução normativa, estava com ela aqui na estante, pronto, aqui. A 27? 2014. Uhum. Pronto, ela passa no sentido que seja entregue, isso aqui o relatório fiscal, que é a nossa informação complementar, né, no nosso auto normal do CAF, que seja entregue tanto de meio digital como impresso, né. O impresso, como ele disse, eu tenho certeza que o impresso está aqui. O impresso está porque consta aqui da informação complementar, que ele entregou, pelo menos a capa, né, que a gente chama de rosto, está aqui, um documento. A autoinfração no tal, no grandão aqui, folha 01. Mas o CD não tem, o CD está no processo, mas não tem uma precisão, uma certeza absoluta que ele entregou esse CD, que consta justamente aquelas 83 folhas que eu digo. Uma coisa é a página de rosto, essa que faz só o resumozinho, né, dos valores e do tipo do tributo que está sendo cobrado. Qualifica a empresa, né? Qualifica, vem os valores que estão sendo cobrados, no caso aqui, 45 mil de multa e de valor do imposto, multa e juros de mora total, né? E lá que vai detalhar. Então, realmente não tem. Você tem um CD, né, que consta do processo, e tem um termo de lançamento, encerramento, tem aquela declaração no final lá, a sócia dizendo que recebeu, e consta dizendo assim, documentos complementares, registrou o processo em mídia digital, não é gravável, CD. Ela assina. Você pode até ter assinado, mas se ela assinou, ela recebeu. Mas não consta, né? Não consta na informação complementar, aquela informação complementar nossa. Porque aqui tem esse diferencial, né? Que você tem que entregar tanto impresso como de forma digital. Mas eu entendo nessa questão aí que a impressa foi entregue, eu tenho certeza que foi, que está aqui na informação, no recibo da informação complementar. Né? Mas a digital não. Mas aí o parecer diz o seguinte, não, mas ele teve acesso à informação, ele tem como se defender.
Mas aí, por isso que eu vou além, eu digo até a questão da informação. A informação, quando ele colocou aquela questão da proporcionalidade, ele acabou, assim, colocando uma coisa que talvez tenha dificultado até para o julgador essa interpretação do que era aquela questão, que, né, no meu entender, era só a proporcionalidade que ele fala ali, quando ele fez a DESC, ele pegou a entrada e saída e fez. Ele não tinha, o resultado, ele não ia mais fazer proporcional, não. A proporcionalidade é que ele fez a compulsão da DESC, você pega a entrada e a saída, os valores de carga. Aí pode ser isso aí. Isso é a minha percepção, né? Sim, O julgador já teve outro e o aparecerista tem outra diferente. Diz que a aparecerista que ele tinha que trazer até os cálculos dessa proporção que não foi feito. Né? Mas ele coloca no rosto do auto de infração aqui, diz os cálculos da proporcionalidade, né? Mas. Não, mas essa aí, doutor Micael, essa daí é feita pelo sistema já. Isso aí é o sistema que já faz automaticamente. Né? O que está falando aqui é da questão daquele documento, as planilhas auxiliares, que auxilia o trabalho para ele alimentar, né? Que ele fala aqui, alimentar o CEFIS, né? Que é a DESC. Tem um resultado final, a diferença lá. Ele levou a diferença, ou ele depois pegou essa diferença e fez uma proporcionalidade? Se você me perguntar, eu não sei responder. Né? E a julgadora acha que ele tinha que demonstrar. No meu entendimento, ele não precisava fazer mais nada de proporcionalidade, era só para pegar a diferença que teve na DESC e alimentar lá o sistema do CEFIS e encontrar, assim, a diferença. É porque nós estamos trabalhando com, como eu disse, o simples aqui, a questão, a receita é o ponto central, né? Trabalha com receita, para da receita você descobrir os tributos que são cobrados, né? Perfeito. Mais alguém? Então, doutor Lúcio, só para formalizar aí seu voto, por favor, para a gente dar sequência. Bom, presidente, eu voto no sentido de reconhecer a nulidade, né, nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Votando agora a doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Presidente, antes de votar, eu voto com o relator, mas eu só queria acrescentar. Na época que estava como orientador da célula de julgamento, os primeiros 40 processos que foram enviados para julgamento, em aproximadamente 17 ou foi 18, foram julgados nulos por erro do levantamento que foi feito. Os fiscais ainda estavam com a mentalidade antiga dos processos de fazer os normais. Quando passaram para fazer processos do CEFIS, do Simples Nacional, eles ainda estavam presos à antiga mentalidade. Então, existem muitos detalhes, algumas peculiaridades que eles esqueceram e por isso causou essa demanda de aproximadamente quase a metade dos primeiros processos serem julgados nulos. E, na época, eu indiquei para o curso o Elson, o Sérgio, o André, a Dalcílio e o Luiz Carlos. O que se destacou mais foi o Elson e a Dalcílio, que se debruçaram mesmo sobre o Simples Nacional, e por isso essa beleza de obra que eles fizeram tanto do auto de infração, tanto do julgamento quanto do parecer. Foram bem precisos nos detalhes que eles verificaram como é que estava acontecendo os erros dos fiscais. Os fiscais ligavam para a gente e diziam, rapaz, ninguém sabe como fazer isso, é uma coisa nova, a gente está aqui apanhando para acertar nesse levantamento aqui. Então, infelizmente, a gente vai, e como o presidente disse, muito trabalho para pouca coisa. A gente viu que os autos eram sempre linguados, os valores sempre têm pouca expressão. Mas a gente está aprendendo e aí a gente vai fazendo o que pode, né, presidente? Com o relator, presidente. Doutor Felipe. Acompanho. Doutor Ricardo. Não, doutor Micael agora, né? Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de nulidade nos termos do parecer da assessoria processual tributária, aqui referendada em sessão pelo excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Eu só fiz o comentário porque todo processo tem que, se não for eficiente, ele não gera resultados satisfatórios. O Ceará agora vai produzir hidrogênio verde, né? E pela primeira vez vai se gastar menos energia para se produzir hidrogênio verde do que
do que o que vai ser produzida. Ou seja, antes, para você produzir a energia, você gastava muita energia e no final não tinha sentido você fazer a eletrólise. E agora não, é o contrário. Você gasta menos energia e vai ter um processo eficiente e vai se iniciar aqui no Ceará, né? Então, enquanto a gente não gerar um processo eficiente de fiscalização do Simples Nacional para que se faça isso de uma forma automática, rápida, para se recuperar receitas do Estado e da União, tá certo? A gente vai ficar com esse processo meio ineficiente. É só o que eu sempre defendo em relação ao Simples Nacional. Mas vamos agora para a ordem do dia, para o processo do Dr. Ricardo, processo número 1/4584/2018, auto de infração 1/2018-09551, que tem como recorrente FETIL, Locações e Transporte Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, processo julgado procedente na instância singular e recebeu o parecer pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Pronto, presidente. Estava só organizando aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, doutor André, Aninha, os colegas. Renovar aqui os votos de feliz aniversário para o nosso amigo doutor Felipe, amigo querido. Presidente, vamos dando continuidade. Trata-se do processo número 1/4584/2018, auto de infração 1/2018-09551. O recorrente FETIL, Locações e Transportes Limitada, recorrido Seju. O aludido auto de infração, presidente, ele foi lavrado no dia 27/6/2018 e foi escolhida a penalidade pelo agente autuante, a contida no artigo 123.3m, que trata-se de selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico nas saídas de mercadorias, tá certo? De operações de saídas interestaduais. Na continuidade do relato, presidente, o aludido à infração aduz à empresa, após análise de FD do período fiscalizado, que a mesma deixou de selar 3 notas fiscais, totalizando um montante de 428 mil. Como dito, foi sugerida a aplicação da penalidade pelo 123.3m. Haja vista, presidente, que o auto de infração, como dita a data, ele foi lavrado em 27/6/2018. A autuada, ela apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração, anexo às folhas 18 e 19 dos autos. Em suma, presidente, o contribuinte, ele solicita, só abrir aqui que está... Pronto, está aqui. Pronto, presidente, ele junta a peça impugnatória, as folhas 20 a 48, a procuração, ele solicita, ele junta o auto de infração, mandado de ação fiscal, termo de início de fiscalização, todos os documentos correlatos. E, em tese, presidente, o que é que o contribuinte ele levanta? Ele levanta que houve uma falha do CIGET nas informações disponibilizadas, ele levanta que deve ser reconsiderado como parâmetro de reavaliação os itens que apresentaram divergência dos arquivos eletrônicos, diz que os dados já foram apresentados anteriormente pelo contribuinte à Cefaz, podendo, inclusive, sob diligência, serem comparados com os documentos físicos. Ele levanta que as operações comerciais da recorrente foram integralmente registradas nos livros próprios, razão, livro de entrada e saídas, livro de apuração, de ICMS, livro diário.
Levanta ainda que o conteúdo demonstrativo de informação complementar, parte integrante do auto, está distribuído com o protocolo de entrega do relatório gerado em 24 de junho de 2017, onde não constam essas 3 notas. Ele requer a realização de nova diligência ou perícia nas informações que já foram disponibilizadas pelo contribuinte, reapresentando novamente na presente sua inconformidade, quando comparado, inclusive, com os documentos fiscais, físicos e suportes apresentados. Ele pede também que seja afastado, considerado totalmente nulo o auto de infração, e que seja julgado também improcedente. O processo seguiu para julgamento de primeiro grau, que entendeu, presidente, desculpe, pela procedência da ação fiscal. O processo seguiu o seu rito natural e, inconformado com a decisão singular, a empresa autuada ingressou com recurso ordinário, constante às folhas 57/61, 57/61, e trazendo os argumentos que trouxe na impugnação. O processo seguiu para a assessoria processual tributária, que, diante do parecer número 57/2021, as folhas 69 e 70, sugeriu o conhecimento do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão singular de procedência do auto de infração. Os autos seguiram para consideração da PGE. O relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André. Obrigado, presidente. Novos cumprimentos a todos. Como bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a infração imputada de omissão, no caso de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada no período de julho de 2014, operações estas no montante de R$ 428.285,73, referente a 3 notas fiscais eletrônicas, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória previsto no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, no valor de R$ 85.657,15. O levantamento foi feito com base no cruzamento do banco de dados notas fiscais emitidos com destino ao contribuinte, IFD, com sistemas corporativos, a Cefaz. Verificou-se que em referente a essas 3 notas fiscais, não houve a selagem não houve o selo de trânsito. O contribuinte, ele foi intimado no decorrer da ação fiscal sobre o levantamento preliminar, comprovou parte dos documentos fiscais inicialmente apontados pelo autuante que havia sido efetivada a selagem, e foram excluídas, mas realmente remanesceu essas 3 notas fiscais. O autuante, já lá na ação fiscal, rebateu o argumento do contribuinte, no sentido de que no relatório do CIGET não constava inicialmente os referidos documentos fiscais como pendentes, mas o autuante entendeu que tal fato não afasta a infração, pois o CIGET ele trata-se de um sistema auxiliar de consulta disponibilizado ao contribuinte, mas não dispensa por si só e nem substitui a necessidade de cumprimento da obrigação acessória prevista na legislação. A obrigação acessória em comenda está prevista no artigo 157 do Decreto 24.569, de 97, desde a sua redação original. E no recurso, o contribuinte ele traz, primeiramente, a argumentação que a autuação seria nula, decorrente das inconsistências e falhas no sistema fazendário, no caso do CIGET, pois defende que as notas fiscais eletrônicas não seladas não constavam do CIGET como pendências no primeiro momento, anterior, inclusive, à início da ação fiscal. No entanto, com a devida vez, entendemos que não pode ser acolhida a argumentação do contribuinte. Alegadas inconsistências nas consultas do CIGET não afastam, ainda que se restassem comprovadas, elas não afastam, como já foi dito, a obrigação tributária acessória de aposição do selo fiscal de trânsito, a qual, em regra, a obrigação tributária essa deve ser cumprida
no momento da entrada da mercadoria no território estadual, perante o posto fiscal de fronteira, né, selo fiscal eixo de trânsito equivalente atualmente ao registro no sistema CITRAN, né, conforme previsto no artigo 57 do decreto 24.569/97, ressaltando-se ainda que ele se mantém obrigatório para todas as operações interestaduais de entrada. Portanto, entendemos que a obrigação do contribuinte de diligenciar para o devido cumprimento das suas obrigações tributárias, não afastando a sua responsabilidade pela infração, o fato de não ter constado os documentos fiscais contemplados na autuação em consulta de sistema diverso daquele em que deveria ter sido registrado esses documentos, que no caso, já como dito, o CITRAN. Ademais, não obstante timada da ação fiscal, o contribuinte ele não conseguiu comprovar a selagem das 3 notas fiscais que estão contempladas na presente autuação, e, por outro lado, ele teve acesso a todas as informações necessárias para exercer o seu direito de defesa contraditório, portanto, não havendo qualquer nulidade na autuação. Outro argumento que o contribuinte traz é a nulidade da autoinfração, porque caracterizaria uma reabertura da fiscalização sem ato designatório específico, né? Ele entende que teria observado as práticas reiteradas da autoridade fazendária, portanto, não poderia ser responsabilizado retroativamente por mudança no relatório emitido pelo sistema da Cefaz. No entanto, ao contrário do que a recorrente, não houve reabertura de fiscalização, constando do processo administrativo devido ao ato designatório, no caso, mandado de ação fiscal 2018-00039, bem como os demais termos obrigatórios previstos na legislação, né, não houve demonstração de fato não ocorreu fiscalização anterior do período autuado, sendo, portanto, impertinente a alegação do contribuinte de repetição de fiscalização baseada em mera consulta de sistema auxiliar do fisco. Por outro lado, também na hora que se falar em conduta pautada em prática reiterada, observada pelas autoridades administrativas, conforme previsto no artigo 100, inciso 3 do CTN, que excluiria a imposição de penalidades, cobrança de juros de mora e atualização monetária de base de cálculo do tributo, até porque, no caso, se trata de lançamento de multa autônoma por descumprimento de obrigação acessória, não tendo relação direta com o descumprimento de qualquer obrigação tributária principal relativamente ao pagamento do imposto. Por outro lado, o contribuinte ele traz um pedido de perícia, né, para que fosse feita a verificação dessa divergência entre sistemas CIGET, sistemas diversos daquele que deveria ser cumprida a obrigação tributária acessória objeto da autuação. Portanto, verifique-se no recurso que ele não preenche os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614, pois o contribuinte ele não apresenta nenhum documento ou prova para constituir o feito fiscal, também não apresentando quaisquer quesitos pertinentes à elucidação da acusação que lhe foi imputada, sendo assim suficientes os elementos contidos nos autos para a comprovação da infração, razão pela qual entendemos que deve ser indeferido o pedido na forma do artigo 97 da referida lei. Fica só uma questão, conselheiro Ricardo, senhores conselheiros, que talvez mereça uma análise aí mais apurada. Eu examinei o processo, mas eu não consegui identificar, porque uma das argumentações que o contribuinte já traz na defesa é que esses documentos fiscais eles estariam escriturados nos livros fiscais, né, no caso a FD do contribuinte, no livro de registro de entrada. No entanto, o julgador de primeira instância, ao examinar essa alegação, ele examinou apenas referente ao aspecto da autonomia das obrigações tributárias, que a obrigação de selar o documento fiscal de entrada no CITRAN seria uma obrigação acessória autônoma e diversa daquela referente ao dever de escriturar no livro de registro de entrada. E ele está correto nesse sentido, mas ele não fez uma análise e do que consta no processo eu não consegui identificar se de fato estão ou não escriturados esses 3 documentos fiscais no livro de registro de entrada. E entendo que essa questão ela é relevante e deve ser discutida, examinada pelos senhores, porque caso fique comprovado que há escrituração desses 3 documentos fiscais no livro de registro de entrada, me parece que seria o caso de aplicação da atenuante incluída no artigo 123, precisamente no seu parágrafo 12, pela Lei 16.258 de 2017, que prevê um atenuante para esse caso, quando os documentos fiscais estiverem devidamente escriturados, se aplica um atenuante à penalidade do 123.3M, reduzindo a multa do montante de 20% para 2%. Eu não consegui fazer essa análise, né, não
o julgador, ele trata da questão implicitamente, ele, para mim, subentende-se que ele confirma, mas não está muito claro para mim se houve de fato ou não essa escrituração, também não consegui identificar nas planilhas. Faça apenas esse alerta, para que, se caso constatado, ou necessária a conversão do processo em diligência, fosse verificada a devida escrituração, e, caso escriturado, se aplicasse atenuante. Se não for confirmado ou não for necessário, a nossa manifestação é pelo conhecimento do recurso, mas para negar o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São essas as considerações, senhor presidente. O processo agora encontra-se em discussão. Presidente, era mais ou menos isso que eu ia me manifestar. A minha posição ia ser mais ou menos essa, trazida aqui pelo doutor André. Né? Por quê? Não pela aplicação da atenuante contida no 123, né? 123 pelo parágrafo 12, mas também pela possibilidade de reenquadramento da penalidade, tanto por 126 como por 126 parágrafo único, né? Que reduz aí a multa para 1%. Então, presidente, a minha proposta, antes de adentrar a questão de mérito, de reenquadramento da penalidade, seria baixar o processo em diligência para que o que o doutor André trouxe, presidente, é uma questão muito importante. Por quê? Porque o contribuinte traz na sua impugnação e traz no seu recurso ordinário que ele tem todas as comprovações e que ele apresentou isso para o fiscal, que estão todas escrituradas nos seus livros fiscais. Essas notas fiscais que foram levantadas pelo agente autuante. Então, nessa situação, presidente, eu não tenho muito acesso, eu não tenho acesso a esses sistemas da Cefaz. Os conselheiros do fisco teriam mais condições disso, mas para que a coisa fique bem imparcial, para que o conselheiro não tenha também, uns tenham acesso e outros não, a minha ideia seria realmente essa, baixar o processo em diligência, intimando o contribuinte a ele apresentar a escrituração dessas notas fiscais, e caso ele apresente, aí a gente volta para tratar da questão do reenquadramento ou não da penalidade para a questão de mérito, presidente. É como eu penso. Algum conselheiro quer fazer considerações? Algum conselheiro é contrário ao relator no encaminhamento do processo para a perícia? Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de diligência para que seja verificada a escrituração contábil dos documentos na contabilidade do contribuinte, ok? Presidente, então ótimo, assim, era a nossa sugestão, bom que o doutor Ricardo corroborou, mas diante até do que ele coloca, o que é o reenquadramento, caso escriturado, ou seria para o parágrafo 12 ou para o 126, parágrafo único, e aí talvez fosse necessário verificar também, não só a escrituração, mas a natureza das mercadorias que são objeto desses 3 documentos fiscais, né? Porque se forem isentos, não tributados ou sujeitos à suspensão tributária, e aí sim ficará autorizada a aplicação do 126, parágrafo único, caso escriturado na FD. Então, ok. Essa observação para que essa diligência seja mais produtiva. Doutor Ricardo, concorda aí? Concordo, presidente. Então, pronto. Não atrelado à questão trazida pelo doutor André, mas em apurar pela perícia, sim. Só para acrescentar um item para verificar a situação. Não ficar no julgamento condicionado essa situação à aplicação de qual artigo, mas para que a CEPED possa levantar todo o questionamento, sim, não tenho nada contra. E no retorno aí a Câmara decide qual artigo aplicar, ok? Beleza. Dando seguimento à nossa ordem de hoje, nós vamos agora... Eu vou pedir para me ausentar. Ok, doutor Micael, à vontade. Um abraço. Vamos agora para o processo número 1/77/2020, auto-infração 2019-10771, recorrente CM Comércio de Peças, Acessórios e Serviços, relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto,
processo julgado procedente na instância singular, com confirmação da assessoria processual tributária pela decisão. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutor André, procurador do Estado, e a nossa secretária Ana. Meus parabéns ao conselheiro Felipe. Trata-se do auto de infração 2019-1077, dígito 2, da acusação de que a empresa não comprovou, no prazo concedido no termo de intimação, de aquisição do módulo fiscal eletrônico, de uso obrigatório por força do artigo 1º da Instituição Normativa número 10, de 31 de janeiro de 2017. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 1º da Instituição Normativa número 10/2017 e artigos 2º, 5º, 8º, 13º, 15º e 16º da Instituição Normativa número 27 de 2016, e como penalidade a prevista no artigo 123.7q da Lei 12.670, alterada pela 16.258/2017. Multa equivalente a 1.500 URFICs por equipamento, por módulo, né? O processo foi instruído com informação complementar, mandado da ação fiscal, que é uma auditoria fiscal restrita, né? Fiscalização por falta de ativação do módulo fiscal eletrônico ou descumprimento de obrigações acessórias relativas ao módulo fiscal eletrônico, o termo de intimação devidamente cientificado pelo contribuinte, conforme folha 6. Nas informações complementares, o autuante esclarece que deu cumprimento ao mandado da ação fiscal 2019-03278 para execução de auditoria fiscal restrita, falta de ativação do módulo fiscal eletrônico, referente ao período de 15 de outubro de 2017 a 22 de abril de 2019. Intimou o contribuinte através do termo de intimação 2019-05984, como eu já citei anteriormente, que o contribuinte vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico após o início da ação fiscal, e razão desse fato não se encontrar contemplado pela espontaneidade, lavou o presente auto de infração. O contribuinte se defende argumentando que, ao receber a intimação, adquiriu o módulo fiscal e, desta forma, considerando o princípio da razoabilidade, solicita o arquivamento do AI, uma vez que cumpriu no prazo solicitado no termo de intimação. A julgadora singular afasta o argumento da defendente, esclarecendo que não pode acolher o argumento apresentado, vez que a prerrogativa de espontaneidade contida no artigo 2º da Instituição Normativa número 33, de 21 de outubro de 97, não se aplica ao caso presente. Esclarece ainda que o módulo fiscal eletrônico é um equipamento que substitui o SF para emissão do cupom fiscal eletrônico. Foi criado pelo decreto 31.922, com previsão de obrigatoriedade, instituído pela Instituição Normativa número 10.1213 de 2017, que estava a empresa autuada obrigada a utilizar o módulo fiscal eletrônico em razão do disposto no artigo 6º, inciso 1, do decreto 31.922, de 11 de abril de 2016, que instituiu o cupom fiscal eletrônico, nos termos do ajuste do CNF número 11 de 2010, e julga procedente a presente ação fiscal, a julgadora. Inconformado com a decisão singular, o contribuinte ingressa com recurso ordinário, pedindo o arquivamento do auto de infração, alegando o seguinte: que a empresa ainda não havia providenciado o equipamento por conta da realidade financeira vivida pela empresa, onde a mesma encontra-se mediante a vários financiamentos bancários devido à grave crise
que se encontra o nosso país. Mesmo diante da dificuldade financeira, a recorrente providenciou o módulo fiscal eletrônico quando do início da ação fiscal. Como não existe sonegação, uma vez que o ICMS é pago por substituição tributária nas entradas, e também não existe falta de emissão de notas fiscais, pois era emitida a nota fiscal eletrônica de todas as vendas, mostra-se assim que não existe propósito fraudulento por parte da empresa. E, por fim, pede a aplicação do princípio da razoabilidade. A assessoria processual tributária entendeu que são irrelevantes as questões levantadas pela autuada, eis que independe a imputação fiscal a existência de qualquer fato ou circunstância que possa eventualmente afastar a responsabilidade do infrator e assim sugere pela manutenção da procedência do auto de infração. Portanto, a assessoria entendeu pela procedência da ação fiscal. É só, senhor presidente, o sucinto relato. Agradecer a doutora Tereza. Vamos ouvir agora o doutor André. Obrigado, presidente. Como bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de não aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico exigido pela Instituição Normativa número 10 de 2017, Instituição Normativa 27 de 2016, ajuste CNF 11 de 2010 e decreto 31.922 de 2016. A que estava obrigado o contribuinte a partir do dia 15 de janeiro de 2018, conforme artigo 1º, inciso 3, a linha A, da Instrução Normativa 10 de 2017, tendo sido aplicada a penalidade específica para o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 12.670, de 96, acrescida pela Lei 16.258 de 2017, correspondente a 1.500 ofícios, no valor de R$ 6.391,08. O contribuinte, o decreto 31.922, de 11 de abril de 2016, instituiu o cupom fiscal eletrônico, nos termos do ajuste CNF número 11, de 24 de setembro de 2010, e a nota fiscal de consumidor eletrônica, nos termos do ajuste CNF número 7, de 30 de setembro de 2005, com as alterações dos ajustes CNF números 1, de 6 de fevereiro de 2013 e 22 de 6 de dezembro de 2013. Ressalte que a empresa vinculou o módulo fiscal eletrônico somente após o início da ação fiscal. No entanto, o contribuinte, na sua argumentação recursal, praticamente reproduzindo o que já traz na impugnação, ele defende que não teria providenciado o módulo fiscal eletrônico por dificuldades financeiras, mas que, assim que notificado na ação fiscal, providenciou a aquisição e ativação do equipamento. No entanto, não há como ser acolhido o argumento, as obrigações tributárias acessórias são instituídas no interesse da administração tributária para auxiliar na arrecadação e fiscalização de tributos, devendo serem observadas por todos os contribuintes. Não se justifica, portanto, o descumprimento de obrigação acessória com fundamento em dificuldade financeira, uma vez que o contribuinte deve observar estritamente a legislação tributária, mantendo, inclusive, sua situação de isonomia com os demais contribuintes do imposto. Por outro lado, o cumprimento da obrigação acessória após o início da ação fiscal não se caracteriza como denúncia espontânea, a afastar a aplicação da penalidade, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 2º da Instituição Normativa 3397, bem como com base no disposto no artigo 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Portanto, referida argumentação não afasta a infração e muito menos a penalidade. O contribuinte também argumenta que não teria ocorrido prejuízo ao fisco, uma vez que inexiste sonegação, pois o ICMS é pago por substituição tributária nas entradas e foram emitidas as notas fiscais eletrônicas de vendas, portanto, deveria ser afastada a penalidade com base no princípio da razoabilidade. No entanto, corroborando o que já dito em relação ao primeiro ponto, não há como ser afastada a infração e a penalidade. A obrigação tributária acessória ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal, são obrigações de naturezas distintas, sendo a acessória consistente em deveres instrumentais, não se aplicando, portanto, no âmbito do direito tributário, a máxima do direito privado que o acessório serve principal. Na realidade, são obrigações distintas e devem ser cumpridas de maneiras distintas. O cumprimento de uma não afasta a necessidade de cumprimento da obrigação de natureza diversa.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, ela independe da intenção do agente ou dos efeitos do ato, conforme disposto no artigo 136 do CTN. Portanto, não é possível afastar a responsabilidade da recorrente pela penalidade, pelo descumprimento confessado da obrigação acessória, uma vez que ele somente se deu após o início da ação fiscal. Como bem relatado, né, é uma questão relativamente nova, mas nós já tivemos aqui a oportunidade de enfrentar ela algumas vezes. Né, o contribuinte, pela legislação específica aqui do Estado do Ceará, de acordo com a sua atividade econômica, o CNAE, ele estava obrigado a utilizar o módulo a partir de 15 de janeiro de 2018, né, conforme o artigo 1º, inciso 3, a linha A da Instrução Normativa 10 de 2017. Né, portanto, o contribuinte, de fato, não utilizou o módulo fiscal eletrônico em período que já estava obrigado, incidindo, assim, na conduta infracional e na respectiva penalidade pelos seus cumprimentos. A intimação realizada no decorrer da ação fiscal, ela destinou-se à comprovação pelo contribuinte de que já havia sido satisfeita a exigência da legislação no prazo dela prevista. Portanto, o cumprimento da obrigação acessória após o início da ação fiscal não afasta a penalidade, como já foi dito, não caracteriza denúncia espontânea. Né? O artigo 1º da Instrução Normativa 19 de 2017 deixa claro que a espontaneidade só é assegurada em intimações decorrentes de processos administrativos materializados através de diligência administrativa ou monitoramento fiscal na forma da Instrução Normativa 49 de 2011, o que não é o caso da presente autuação. Portanto, foi correta a aplicação da penalidade específica para o descumprimento da referida obrigação acessória, penalidade esta prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 2.670/96, vigente à época dos fatos, por deixar de utilizar o módulo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas pela legislação pertinente. Então, com essas considerações, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. É isso, presidente. Fica aqui à disposição. Agradecer ao doutor André, e o processo agora está em discussão. Bem, o modo fiscal eletrônico são processos ainda novos, né, aqui para a gente, embora já seja bem anterior, né? A gente sempre julga coisa bem do passado, né? Às vezes a gente comentava no julgamento que a gente julga coisa bem antiga. Bem, eu vou ler aqui o termo de intimação, né? Porque o contribuinte alega que adquiriu o módulo fiscal. Aí eu vou ler. O termo de intimação foi enviado ao contribuinte e o contribuinte recebeu, foi o seu Manuel Vasconcelos Souza, no dia 29 de maio de 2019, no mesmo dia. O que é que constava no termo de intimação? Comprovação da aquisição, né? Ele tinha que comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico, de acordo com a obrigatoriedade disposta no artigo 1º, inciso 3º da Instrução Normativa número 10, como o doutor André já citou, a fim de viabilizar a plena operacionalização do módulo fiscal eletrônico num prazo acima previsto, né? Então, eu acho que está bem claro aqui no termo de intimação, o contribuinte alega que ele adquiriu, né, mas era só para ele comprovar, não era para ele adquirir naquele dia. Portanto, eu acho que a gente não tem muito aqui o que questionar. Eu entendo pela procedência do auto de infração, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir o processo? Algum conselheiro vota contrário à relatora? Então, a terceira Câmara de Julgamento no presente processo, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular de procedência da autuação fiscal, nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, aqui referendada em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Ok? Com isso, nós encerramos a nossa pauta de hoje e a presidência convida a todos para a sessão de amanhã, a 46ª. Nós teremos processo da Nosa Refrigerantes S.A., da doutora Tereza e do doutor Alexandre, que foram motivos de pedido de vista do doutor Lúcio, e temos o processo da White Martins, sob a relatoria do doutor Lúcio e do doutor Ricardo Valente.
Ok? A gente deixa para ler as resoluções amanhã, tá certo? Aí a gente abre com bem calma. Boa tarde, ótima tarde aí para final de tarde para todos. Tá. Doutor Boa Felipe, um tarde. abraço bem grande.